amém. Tem um vaso ali, um casal aqui também, amém, casal? Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Pega as suas Bíblias aí agora e abra no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, eu vou ganhar tempo aqui, irmãos. Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 29. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Eclesiastes 7, verso 29. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 29. O tema da mensagem é quase a leitura do próprio texto, que eu vou falar nessa noite aqui, né, de revelação de Deus para a nossa vida. Se você achou aí, leia na sua Bíblia ou acompanhe aqui no telão. Diz assim a palavra de Deus: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Amém, igreja? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade. Me usa como canal de bênção, abençoa o teu povo com a tua palavra, seja conosco, glorifica o teu nome, perdoa nossos pecados, e toda a honra, glória, louvor e poder seja dado ao Senhor. Para o Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Amém, meus irmãos, poder assentar, vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus, bem forte para o Rei da Glória. Glória a Deus. Essa mensagem deu origem a essa semana, eu conversando com um homem que é afastado do caminho de Deus, lá no meu trabalho, e ele, junto a outros desviados, fez alguns questionamentos que eu achei assim, achei necessário, né? Deus colocou no meu coração esclarecer isso, já que era a dúvida deles, acredito que seja a dúvida de muita gente, e cristãos, né? Então eu usei esse texto justamente devido a essa situação que aconteceu essa semana, que Salomão disse em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, né? Vou traduzir, né? Trazer para a nossa língua. Deus fez todas as coisas perfeitas e simples, mas o homem complica tudo. Esse é o tema da mensagem. Deus fez todas as coisas perfeitas e muito simples, mas o homem complica tudo. É tanto que as pessoas simples eram as que mais entendiam a pregação de Jesus. Jesus chegou a dizer na sua oração: obrigado, Pai, por ocultar os teus mistérios aos sábios e aos entendidos e revelar aos meus pequeninos. Então, as pessoas analfabetas entendiam a pregação de Jesus. Jesus fazia muito ilustração, né, comparação, conjecturava muito, né, facilitando, contando história. Morador de rua, prostituta, pescador, salteadores, pessoas iletradas. Chegava a ser perseguido pelos sinédrios grandes da época, né, os fariseus, os saduceus, dizendo assim: veja se alguém da alta tem seguido esse homem. Só a plebe, ou seja, só a pobreza, porque o povo judeu, que é o israelita hoje, né? Os israelitas, eles esperavam um rei maior do que Davi, já que a promessa era o Filho de Deus chegar e trazer o reino. E Jesus traz o reino, mas o reino que ele está falando é o interno, não é de poder do homem. O reino que Jesus trouxe, o reino de Deus, não é comida nem bebida. Qual é o reino? Diga: paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então, você vai ver Deus na vida de uma pessoa, se ela tiver paz, se ela é uma pessoa justa e se ela tem alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo é aquela alegria que tudo que envolve Deus, você tem alegria. Você gosta da palavra, você gosta do louvor, você gosta de estar na igreja, você gosta de evangelho, tudo que é de Deus, você gosta, porque é cheia, a pessoa é cheia do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, buscar alegria no Espírito Santo, porque quando você começa a perder essa alegria, perde a alegria da palavra, perde a alegria do louvor, perde a alegria de vir à igreja,
É porque você está esvaziando, está entendendo? Então você precisa se encher, você precisa alimentar o teu espírito. O espírito se alimenta de coisas espirituais. É isso? Jesus disse: quem bebe dessa água jamais terá sede. É para o corpo espiritual que ele está falando. Ele está falando que palavra, oração, jejum, tudo isso alimenta o espírito. E vai haver uma luta muito grande entre você e você. Olha que coisa linda. Paulo explicou isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. O espírito luta contra a carne, suas vontades. E as suas vontades, carne, luta contra o espírito. E um se opõe ao outro para não deixar fazer o que o outro quer. A sua carne quer descansar, sua carne quer se acomodar. Vai jejuar, ela reclama que ela está com fome. Se vai fazer uma vigília, ela está com sono. É uma luta tremenda, né, para não fazer as coisas do espírito, porque as coisas do espírito vai muito contra a carne. É uma luta constante. E aí vai vencer aquele que estiver mais forte. Se você alimenta muito mais seu espírito, é claro que seu espírito vai vencer. Se é uma pessoa que está na oração, está no jejum, está obedecendo a escritura e tal, o espírito vai se fortalecendo. Mas a pessoa que vai desobedecendo, buscando o seu próprio caminho, fazendo só da sua vontade, a Bíblia diz em Provérbios 14, 12, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas que seus finais são caminhos de morte. Então, o que a Bíblia está querendo dizer é que você não pode seguir os teus caminhos. Você tem que seguir o caminho de Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, aquele que vem até mim, é para a conversão. Depois que você se converte, ele diz: aquele que vem após mim. Que aí Jesus vai para frente, você atrás. Jesus que vai mostrar o caminho. E Jesus também vai mostrar o ritmo. Anda mais depressa, anda mais devagar, é por aqui, vamos parar. Seguindo os passos de Cristo. Mas aí o homem foi buscando suas próprias astúcias. Salomão disse em Provérbios 19 que o homem, ele busca a sua vontade, peca, mas é contra o Senhor que ele se ira. Então ele erra e depois bota a culpa em Deus. É tipo assim: meu Deus, que tanta criança doente, meu Deus, que tanta morte, gente, por que tanta gente, onde está Deus nesse negócio? Não é assim que a gente faz? Na realidade é o contrário. Deus criou o homem um ser perfeito, imortal. O homem trouxe o pecado para o mundo. O homem trouxe o problema para o mundo. O homem trouxe a morte para o mundo. E aí, o pecado de Adão vem se decorrendo até o dia de hoje. Então, vendo que a humanidade toda vai se perder, ninguém vai se salvar, aí o versículo que todo mundo conhece: Deus, o Pai, amou o mundo, as pessoas, de tal maneira, se compadeceu tanto, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vou mandar meu filho, porque a humanidade vai se perder toda, vai fazer a sua vontade, faz o que dá na sua cabeça, vai todo mundo para o inferno. Então eu tenho que ir lá, tenho que enviar Jesus para mostrar o caminho. Diga: caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, não, eu sou o caminho. Eu sou um artigo definido. Eu não sou um caminho, uma verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a humanidade peca e a lei diz que para perdoar pecado tem que haver derramamento de sangue. Se você pecava, você tinha que levar um cordeiro, sacrificava o cordeiro, o sangue do cordeiro passava o seu pecado, e aí você era purificado, era perdoado os seus pecados. Então a humanidade toda pecou. Então por isso que Jesus vem. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso que está em João 1,29. Jesus vai vir, vai se colocar no lugar desse cordeiro, vai ser sacrificado uma vez, vai derramar o sangue. Ele tem que ser morto por um sacerdote. Você sabe que a liturgia era assim: não é qualquer um que mata o cordeiro, não. É o sumo sacerdote, é o pastor presidente. Sumo significa o maior, né? Sacerdote, sumo sacerdote, o maior sacerdote, o pastor presidente. Então o pastor sacerdote, o maior sacerdote, o presidente, era ele que fazia o sacrifício, geralmente, ou ele designava alguém a fazer. Então Jesus vai ser morto, que é o cordeiro. Ele tem que ser morto por quem?
Pelo sacerdote. Ele tem que ser morto pelo sacerdote. Então, quem é que mata Jesus? O sacerdote, é o sinédrio, eram os fariseus, eram os doutores da lei. Ele tem que ser morto por essas pessoas. Então, Jesus é sacrificado, o sangue do cordeiro é derramado e toda a humanidade é purificada. Ou seja, todo mundo vai ter a chance de novo. Não faça besteira, por favor, hein? Vocês estavam presos, condenados, acabados, mas eu vou derramar o meu sangue e vou dar a chance a todo mundo de novo. E agora é o seguinte, vou deixar a palavra, a bússola, o caminho. João 5,39. Examinai as escrituras para que dai nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Para de ficar ouvindo os outros. Para de ficar falando o que sua mãe falou, que seu pai falou, o que te ensinaram. Quem quiser me seguir tem que se tornar como uma criança. Esquece tudo. Aprende tudo novo comigo. Deu para todo mundo entender? Beleza. Outra coisa que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer em memória de mim. Vocês todas as vezes farão em memória de mim, apresentando o pão, é o corpo que é partido por mim, e o sangue que foi derramado. Então vocês vão fazer a ceia, a Santa Ceia. Vocês vão fazer a cerimônia, e toda vez que beber desse sangue e comer desse pão, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Então vocês fiquem com essa palavra, fiquem aguardando. Não vou revelar quando eu vou voltar. Ninguém sabe, nem eu. O próprio Filho de Deus, eu aqui com vocês, estou falando que nem eu sei. Isso está reservado ao Pai, não é revelado a ninguém. Deu para todo mundo entender? Diga amém, Jesus. Amém. Show, glória a Deus. Olha como o homem complica tudo. Século XIX, surge 3 religiões, as maiores do mundo até, seitas, dizendo que Deus apareceu para eles e falou que já voltou ou vai voltar. Olha como o homem complica tudo. Adventista. O adventismo, no século XIX, o Ellen White, primeiro era o Guilherme, né? Eu não tenho nada contra adventista que guardar sábado, essas coisas não, tá, irmão? Não comer, cara, isso aí não tem problema nenhum, é bíblico. Guardar um dia para o Senhor é bíblico. E não entra com essa questão com um adventista, não. Nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Isso é a explicação mais ridícula que eu já vi na minha vida. É uma pessoa que guarda o domingo falar que guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não existe texto nenhum que fala isso. Isso aí, para de falar besteira. Não é isso. Por que você guarda domingo ao invés de sábado? Sábado significa dia de descanso. O sabate, o dia de folga. Pode ser no 7º, pode ser no 1º e tal. E quem falou isso foi Paulo. Jesus mandou ouvir a doutrina dos apóstolos. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, dizendo: uns fazem diferença de dias, e outros consideram iguais todos os dias. Quem quer separar um dia, o 7º, o 5º, sei lá o que for, faz para o Senhor. E quem não guarda também faz para o Senhor. Tenha cada um, na sua própria consciência, definido o dia que você precisa descansar. Sem problema nenhum. O adventista que quer guardar o sábado, não tenho nada contra isso. Acho até bonito, acho até bacana, acho que você deveria até fazer também. Sem problema nenhum. Ele está fazendo para quem? Para Deus, para a família. Então ele tira aquele dia, um dia na semana, que ele tira para adorar a Deus e ficar com a família dele. Vai sair com a esposa, vai curtir o filho, vai curtir o maridão, igreja, escola, louvor, palavra. Não, é só Deus e família esse dia. Lindo, maravilhoso. Todo mundo deveria fazer isso. Porque Jesus não veio para mudar a lei, Jesus veio para cumprir a lei. E deve tirar um dia mesmo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai honrar a Deus. Você não vai usar o nome do Senhor em vão. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome. Então não é para falar o nome de Jesus de qualquer forma. É santificado o nome do Senhor. Sem problema nenhum. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai se prostituir. Jesus disse assim: se amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você vai cumprir toda a lei, todo mandamento. Jesus está resumindo: faz isso aqui que tudo dá certo. Faz o que eu estou falando, só isso. Só não complicar. O meu problema com a Ellen White é o seguinte: ela disse no século XIX que Jesus já voltou, que foi assim. Guilherme, o antes dela, eles marcaram datas.
48, se não me engano, depois 47, depois 48. Aí falou que Jesus ia voltar. Já estava revelado, fez as contas e voltaria aquele dia. Nesse século, venderam-se tudo. Venderam casa, venderam carro, venderam tudo, perderam emprego. Foi um inferno. E Jesus não voltou. Ele marcou o dia, multidões. Isso aí é história, tá? Não é nem a teologia, não. Isso aí está na história. A própria doutrina deles fala isso também. Não voltou. E aí ele refez o cálculo. E erramos. Puxa vida, erramos. Era no ano que vem, eu errei por um ano. Aí já ferrou com a metade da galera que quebrou aqui. Aí foi no outro ano. No outro ano não voltou também. Aí ficou aquela discussão toda. Aí o Ellen White diz o seguinte: olha, Jesus já voltou sim, mas ele passou direto e só eu vi. Meu irmão, a piada é essa aí mesmo, é para rir mesmo. Já voltou e já revelou o seguinte, que já escolheu um povo que vai morar no céu, que é o povo escolhido na terra, o adventista, aquele que guarda o sábado, porque quem guarda o sábado é de Cristo, e quem guarda o domingo é do anticristo. Quem guarda o domingo ou quem não guarda o sábado é do anticristo. Essa é a doutrina do testemunho do adventista, para começar a situação. Então só voltou para ela agora, 200 anos atrás, menos de 200 anos atrás, Jesus voltou, só revelou a ela, e está no livro dela, do Grande Conflito, que considera arcanjo Miguel como Jesus também. E arcanjo é uma criatura, é algo que é criado por Deus, e diz que o arcanjo Miguel também é Jesus, que arcanjo Miguel é dois primeiros príncipes. Arcanjo Miguel nem é o primeiro príncipe, e diz que arcanjo Miguel também é Jesus. Então eu fico com a palavra de Paulo, que disse assim, Paulo disse o seguinte: ainda que eu, Paulo, ou um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho além do que está escrito, seja maldito. É isso que eu bato aqui na palavra de Paulo. Para mim é isso aqui. Está pregando um outro evangelho, mudando datas, dizendo que quem guarda o sábado é de Deus, quem não guarda é do diabo. Para mim isso é uma doutrina maldita. Deus fez todas as coisas perfeitas e simples, mas o homem complica tudo. Você fala, complica tudo. Isso aí, colabora aí. Isso tudo no século XIX. Tem várias, mas eu vou ficar só com essa, senão não tem tempo. Depois vem Charles Russell. Charles Russell é o fundador das Testemunhas de Jeová. No mesmo século XIX. Desceu 3 anjos, falando que era Pedro, Tiago e João. Unge Charles Russell como o povo escolhido, as Testemunhas de Jeová. Ele e mais os 144 mil. Aí o cara está sozinho, 144 mil é muita gente, né? Então, Charles Russell, com 144 mil judeus que está no Apocalipse, dos 144 mil judeus que vão ser salvos, ele falou que essas são as Testemunhas de Jeová. Só que hoje já passa de 2, 3 milhões de Testemunhas de Jeová. Alguém vai ficar de fora aí, não vai? Alguém vai ficar de fora. E outra, 144 mil, é 2 Maracanãs lotados. O céu é para 2 Maracanãs lotados. Olha o tamanho do céu. Até na terra seria pouca gente, é melhor que Noé, que era com 8. É para o céu 2 aí. Fora a doação de sangue, vocês já sabem que usa um texto de Tiago, que até nós consideramos também. Tiago disse que não é bom, foi revelado pelo Espírito Santo, não tomar sangue de animal, que é vivo. Então, hoje nós falamos de um chouriço, de uma galinha molo pardo, é bíblico isso, tomar sangue de animal. Não é o sangue da vida, doação para salvar outra vida. Presta atenção aqui. Se eu fosse um testemunho de Jeová, por mais ignorante que eu fosse, o meu filho estivesse morrendo e eu doasse sangue e eu ia ser punido, eu seria punido. Não, dou o meu sangue, salvo meu filho, eu fico punido. Eu fico punido quanto tempo? 6 meses. Eu fico 6 meses no banco. Mas com meu filho vivo, né? Então tá beleza. Depois me tira da punição, tá tudo certo. Né? Por mais ignorante que eu fosse, um ignorante, não deixasse uma pessoa morrer. Que Jesus já deu sangue para salvar a nossa vida. Sangue pelo sangue, que é a vida. Agora, tomar sangue de animal, realmente, o próprio apóstolo disse que isso não seria bom. Nesse mesmo século XIX, chegou Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons. Também Tiago, João e Pedro, apareceu para ele também. Os anjos já tinham um nome, que eram os apóstolos, e apareciam só para eles. Fundou para ele que ele ia criar agora uma nova religião, que esse povo seria o escolhido. E esse escolhido já tinha falado com Ellen White.
Acho que ele esqueceu. Aí depois foi falar com Charlie Russo, esqueceu de novo. E depois foi para o Joseph Smith. Os três revelaram. E o Joseph Smith tinha mais de 10 mulheres. Meu irmão. O cara tinha quase 20 mulheres. Não, isso aqui é um mistério, eu e Deus. Papo reto aqui. Deus me revelou. E ficou por isso mesmo, meu irmão. É isso aí mesmo. Falou, está falado, né? Eu entendo até a dificuldade da época. Não se tinha muita Bíblia, né? Século XIX, imagina, quase 200 anos atrás, século XIX, a dificuldade de se ter uma Bíblia Sagrada era muito grande. Na minha época, eu sei que eu sou novo, pareço ser mais velho, mas sou novo, tinha dificuldade de achar uma Bíblia de estudo, né? Tu é da minha época, varão, fala que é, né? Tinha uma Bíblia de estudo, era difícil, tinha que vir, né, importada, não sei da onde, né, a Bíblia não sei da onde, estudado, via aqueles caras, tinha dificuldade, né, para se ter uma Bíblia, era caro, era difícil, e nesse século tinha dificuldade, então eu até entendo, né, nessa época a dificuldade, foi aonde também a Igreja Católica, ela criou muito ateu, né, surgiram os ateus, porque na época do Império das Trevas, como a história diz, né, ou o cara era católico ou praticamente ateu, porque era o que eles falavam, não tinha nenhum contexto, não tinha onde ler, não tinha como contestar, né? Então esse surgiu o problema. Nessa época, né, é levantado Maria, você sabe como surge a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, primeira coisa, olha como o homem complica tudo. Primeira coisa que eles falam que eles são os primeiros do mundo, a Igreja. A Igreja Católica surge 300 anos depois de Cristo. A igreja de Cristo, dos apóstolos, não eram católicos. Eles não eram católicos. A igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, a igreja do Apocalipse, da revelação do apóstolo João, essas igrejas eram protestantes. A reforma protestante foi em 1500 com Martim Lutero. Reforma. Reforma significa o seguinte: algo que está bom, que ficou ruim, que precisa reformar. Martim Lutero, ele contesta isso e fala: olha, a igreja católica está pegando um caminho errado. A gente tem que viver pela fé e está pagando aí para ter terra, para sair, tem que pagar dinheiro para sair do purgatório, tem que pagar terreno não sei aonde, tem que dar um grande dinheiro para viver bem no outro lado. E aí ele começa a contestar um montão de coisa, está vendo a ganância, está vendo tudo. E aí ele contesta. É uma reforma protestante. Não surge a igreja evangélica em 1500, não. Isso é mó balela. Isso é tudo mentira. Eles mesmos podem confirmar isso. Que a igreja evangélica surge lá. Quem cria a igreja evangélica protestante é Cristo. Cristo chama os apóstolos, né? Pedro, João, Tiago, surge a igreja. Antigamente eram gentios e judeus. Todas as pessoas que nasciam em Israel eram judeus, né? Hoje são chamados de israelitas, né? Judeu hoje é uma religião. Hoje se um camarada pode falar que ele é judeu porque ele é da religião judaica. Ele acredita em Deus, mas não acredita que Jesus seja Deus também. Existe uma religião judaica hoje. Por isso que você vê que o Silvio Santos fala que é judeu, Luciano Huck fala que é judeu, porque é uma religião, judeu, protestante, católico. Hoje, o que nós chamávamos de judeus são israelitas, né? E existe o israelense, que é a cidadania. Pessoa que é uma brasileira, mas quer morar lá em Israel, se casa com alguém, tem cidadania israelense. Então tem o israelense, o israelita e o judeu. Você vê essa situação. Então, para a gente encerrar essa parte aqui, como o homem complica tudo, até da religião, que eu vou trazer para nós também, que é a confusão entre a gente também. A igreja católica ficou tão complicado, e quando nós falamos de Maria, bota a gente como se odiasse Maria, não gostasse de Maria. Maria foi uma excelente mulher de Deus, Maria foi um exemplo de mulher de Deus. Maria só não é uma deusa, só não pode ser intercessora nossa. Porque se existe Maria no céu, eu não vou nem entrar em teologia não, nem em teologia eu vou entrar. Vamos supor que eu vou aderir à visão católica. Então, se existe Maria no céu, então a gente tem que orar como agora? Em nome do Pai, em nome da Mãe, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é assim que tem que fazer a oração? A Bíblia diz que não há, né, mulher, sexo, homem ou mulher, né, são os corpos celestiais. Você vê que não pode interceder, que o único que ressuscita dos mortos é Cristo. E isso Jesus deixou claro na mensagem. Que ela não pode curar, ela não pode interceder, ela não pode fazer nada por ninguém. O homem está destinado a morrer somente uma vez, depois segue-se o juízo, não volta. Isso é bíblico. É o que a Bíblia está relatado, é isso que temos que seguir. É só seguir a palavra de Deus. Deus fez todas as coisas retas e simples, mas o homem
Está gravando, gente. O homem complica tudo. Deixa eu encerrar essa mensagem aqui, nessa parte aqui do homem complicar tudo. Vou partir para umas considerações aqui. No nosso meio hoje, existe problema também. Existe problema também. Hoje, na visão evangélica, por que é uma igreja pentecostal? Por que é uma igreja neopentecostal? Igreja tradicional? Ó, no nosso meio, olha como acontece a coisa aqui. Uma igreja pentecostal não é uma igreja que grita, que pula, que rodopia, que faz um montão de coisa, não. Essa pode ser uma igreja pentecostal também. Mas ela não é pentecostal porque ela faz isso, não. Igreja pentecostal é uma igreja que acredita que, como aconteceu no dia de Pentecoste, acontece hoje também. Deus batizava com o Espírito Santo de Deus lá? Deus batiza com o Espírito Santo de Deus hoje? Deus usa em profecia lá e usa em profecia hoje? Você acredita nisso? Você é uma pessoa pentecostal. O que acontece no dia de Pentecoste, você acredita que acontece hoje? Você é uma pessoa pentecostal. Por mais que você fique quietinha, você não dá glória a Deus, você não grita, você não roupia, o pentecostal está na mente. A forma que você vê, que você entende a palavra, não é a forma que você faz, que você corre, que você grita. Ele pode ser também, mas não é por aquilo. É porque ele acredita que tudo o que aconteceu na época de Cristo acontece hoje. Deus pode batizar com o Espírito Santo, Deus pode curar, tem revelação. Igrejas tradicionais não acreditam. Não acreditam no batismo do Espírito Santo assim. Por exemplo, uma batista tradicional, uma presbiteriana. Pega logo a raiz logo. A presbiteriana não acredita que, como aconteceu lá no dia de Pentecoste, acontece hoje. Eles são tradicionais. Não. Batismo com o Espírito Santo, a pessoa se batizou nas águas, ela já é batizada no Espírito Santo. Esse negócio de falar em língua aí, essas coisas aí, isso aí está fora. Isso aí foi só para aquela época lá. É a visão deles. É uma igreja tradicional. O que são as neopentecostais? O novo Pentecoste. Igreja universal, igreja mundial. Há uma mistura ali. Pentecoste, mas não era bem assim, não. É diferente hoje. É uma igreja neopentecostal. Então tem essa linha já aí, para começar aqui o negócio. O outro problema das igrejas evangélicas, as duas linhas maiores aqui, para a gente partir da complicação aqui. Hoje, as igrejas evangélicas têm duas visões. A primeira é a visão calvinista e arminianos. O que são os calvinistas? Calvinistas são aquelas igrejas que acreditam que Deus escolhe pessoa para ser salva. Uma vez salvo, salvo para sempre. Por exemplo, você é da salvação. Você pode, mesmo que você desviar, você caiu tal, mas se você é da salvação, Deus vai trazer de volta, que Deus tem plano na sua vida e vai te salvar. Essa é uma visão. A predestinação. Deus escolheu pessoas para ser salva. Tem um problema aí. Vamos lá. Se Deus me escolheu para ser salvo, mas não escolheu o Léo, isso é uma acepção. Se eu fui escolhido e o Léo não foi escolhido, Deus está fazendo acepção de pessoas. Se eu escolho o irmão Zé Antônio para ser salvo e eu escolho o diácono Rogério para ir para o inferno, então eu fiz a escolha, correto? Então eu fiz a acepção. Esse aqui é comigo, esse aqui eu não quero não. Tem outro probleminha aí. Paulo disse assim, em Timóteo, capítulo 4, verso 2, 2, 4, por ali. Ele diz assim, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. E gostaria, presta atenção aqui, a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. A vontade de Deus é que todo mundo se salve. Essa é a vontade de Deus. Todo mundo vai se salvar? Não. Então tem um problema aqui, A vontade de Deus não vai prevalecer aí. Se Deus quer que todo mundo seja salvo, mas nem todo mundo vai ser salvo, então só há uma explicação. Tem que ser a escolha do homem. Aí vem os problemas. Aí quem acredita no livre-arbítrio, que eu vou chegar lá, fala assim, isso aí é ridículo, porque se Deus escolhe pessoa para ser salva, aí o que vai acontecer? Então eu vou pecar e depois eu vou me salvar. Aí o que acredita nisso fala assim, não, essa aí é a visão sua, é ridícula. Porque a explicação é ridícula também. É ridícula porque se Deus me escolheu para ser salvo, eu sou grato a Deus, e aí é que eu não vou querer pecar. Porque se o Senhor me deu a oportunidade, me escolheu, eu vou honrar com isso.
É o contrário. Ao invés de eu querer pecar, eu vou querer me firmar mais com Deus. Essa é a explicação, até bonita. Aí, para piorar agora a situação, a explicação, que eles mais usam. Está até numa ministração do Tom Carfield com Kemuel. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez filho, sempre filho. Se a pessoa é de Jesus, ela tal, mas ela vai voltar. Porque o filho pródigo, a explicação. O filho pródigo errou, falhou, foi embora. Mas depois ele voltou. Aleluia. Bom, a explicação é bonita. Primeiro, isso não pode ser uma doutrina, uma regra. Isso é uma ilustração. Jesus faz uma comparação, não é uma regra. Essa é a primeira. Segundo, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai deixar de ser condenado porque é filho, não. Eu vou trazer para o dia de hoje que eu vou melhorar para você. Ó. Vou fazer aqui a situação para você ver. Eu sou o pai do Tiago. Está o Tiago ali, eu sou filho, ele é meu filho. Ele nunca vai deixar de ser meu filho, correto? Lindo, maravilhoso isso. Dia do julgamento, eu sou o juiz agora. Tiago é o réu. E ele é meu filho, nunca vai deixar de ser meu filho. Correto, está certo. Traz o Tiago. Tiago foi pego matando, roubando, se prostituindo, e nós pegamos ele em flagrante. Está aqui, juiz Clécio, para julgar a causa dele. É meu filho. Mas eu não vou deixar de condenar porque ele é meu filho. Eu não estou aqui para ser pai, eu estou aqui para ser juiz. O problema é que muitos pensam isso, justamente achando porque Deus é pai, Deus não vai condenar. Deus não quer condenar e a vontade dele é que você não seja condenado, mas você tem que ser responsável pelos seus atos. Isso é que Paulo falou em Romanos 14, verso 12. Cada um dará conta de si mesmo perante a Deus. Eu vou ter que dar conta dos meus atos. Paulo também falou aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, feitas pelo corpo, sejam boas, sejam más. Eu vou dar conta das minhas ações. Deus tem plano para que eu seja pastor? Para propósito tem. Deus me chamou para ser pastor, mas eu posso negar. Tem várias pessoas aí que Deus tem propósito na vida dela. Deus chamou para ser um grande pregador, mas resolveu viver no pecado. Deus chamou o Whitney Houston para ser uma grande cantora, aqui cantar para o mundo. Deus chamou o Elvis, mas ele quis cantar para o mundo. Ele pode fazer com o talento dele o que ele quiser. Ele pode servir ou não pode servir. Ele pode usar onde ele quiser. Pode usar para glorificar a Deus, como pode usar para glorificar o mundo. A escolha é sua. Isso é desde o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus disse assim ao povo: hoje eu tomo céus e terra por testemunhas diante de vós, que coloquei os dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. E eu te aconselho que tu sigas o caminho da vida, para que viva tu e toda a tua descendência. O conselho de Deus é que o povo seguisse o caminho da verdade. E olha o que a Bíblia diz: se você for fiel, se você guardar a minha palavra, eu vou ser contigo e vou abençoar até a tua descendência. Mas o dia que me negares, eu também o negarei. Hebreus capítulo 10, verso 35 e diante. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus colocou o propósito, ó. Segue aqui, mas você pode negar. Simples assim. Então acabou. Aí vem essa visão do calvinista, que acha que Deus escolheu uma pessoa para ser salva. E aí vem a briga agora dos calvinistas, dessas pessoas com livre-arbítrio, que é o meu pensamento. A pessoa tem que fazer suas escolhas. Aí ele diz assim: a brincadeira do quem acredita na predestinação. Se for assim, quer dizer, você vem para Jesus, aí escreve seu nome no livro da vida. Agora desviou, apaga o nome do livro da vida. Aí voltou para Jesus, acende de novo aí, anjo. Agora voltou de novo. E agora desviou de novo. Apaga de novo, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, acende, apaga, apaga. Aí a brincadeira é essa. Bonita a explicação. Deixa eu só dar um probleminha aqui. Primeiro, Pedro chegou para Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão?
Até 7 vezes? Jesus falou até 70 vezes 7. Vou fazer o cálculo para você que tem dificuldade. 490 vezes. 490 vezes que o irmão pecar contra você, você tem que perdoar. Perdoar significa não te ferir mais. Não significa ficar cometendo o mesmo erro. Por exemplo, eu empresto dinheiro ao Zé Antônio, que é sempre minha cobaia. Aí Zé Antônio não paga. Está me devendo alguma coisa? Estou até lembrando aqui se eu te emprestei agora. Aí não paga, tá bom. Aí emprestei de novo, não paga. Depois eu te pago, não paga. Aí vem na 5ª vez, que eu já estou quase falido. Não me presta aí, que aí agora eu vou pegar e eu vou pagar o resto junto, que sempre é aquela conversa. Eu pago junto até o que eu estou devendo. Eu falei, não, filho, vou te prestar mais não. Você tem que me perdoar. Eu tenho que perdoar, tem que ser idiota não. Porque como eu te amo em Cristo Jesus, para não ter ódio de você, eu não vou te emprestar. É simples assim. O que eu perdoo? Não guardo ódio, não quero o mal dele. Orai pelos vossos inimigos. Não que o Zé seja meu inimigo, estou falando de outra pessoa. E aí ora por eles, para que eles se convertam, para que sejam pessoas de Deus, para que mude. Essa é a oração. Não, tem gente que orar pelos vossos inimigos, pastor, tem que orar por aquele miserável. Orar por aquele irmão, tem que orar. Senhor, abençoe esse desgraçado. Abençoe esse irmão do Senhor. Abençoa ele, Senhor, que ele fique muito bem, rico. Não, abençoar, orar para se converter, para mudar, para ter outro caráter, mudar comportamento. Essa é a tua oração, para que ele não seja aquela pessoa. E você não guarda ódio dele. Rapaz, eu gosto tanto de você que eu não vou te emprestar, que aí eu vou te emprestar, tu vai me pagar, eu vou ficar com raiva de tu e eu vou pecar contra Deus. Não, eu te amo em Jesus, ó, sai até bem. Não é fazer a mesma coisa. Perdoar não faz mais efeito, aquilo não tem mais, sabe, não me fere nada, aquilo passou, tranquilo. Esse é o perdão. Aí presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Mandou o homem perdoar. Pode ser uma hipérbole, um exagero de palavra? Pode estar aumentando? Pode. Agora Deus, se for preciso salvar uma pessoa, Ele pode perdoar quantas vezes? Então, se tiver que acender e apagar milhares de vezes para salvar a tua vida, Jesus vai fazer isso. O homem tem que fazer 490, Deus vai fazer quantas vezes for necessário para salvar a tua vida. Ele vai viver apagando, acendendo até salvar a sua vida. Muito mais do que isso ele fez na cruz do Calvário. Essa é a primeira. Essa é a primeira explicação para os engraçadinhos que gostam de fazer piada com isso aí. Não. E outra coisa, é porque os argumentos são horríveis. Eu assisto os debates, eu penso que os debates estão de brincadeira. Os camaradas, tudo doutores, formados, estudados, as explicações são piores, uma pior do que a outra. E aí chega o outro e fala assim, não, mas se você acredita em livre-arbítrio, você acha que é pelas obras que você é salvo, você vai fazer que você vai merecer ser salvo. Não, ninguém merece ser salvo. É mediante a graça. Mas a graça não é de graça. A graça tem um preço. Deus exige isso do homem. Ele exige que obedeça a sua palavra. Ele exige que não quebre as regras, porque senão você vai aniquilar a promessa de Deus na tua vida o dia que desobedecer. E várias vezes Deus fez isso. Pessoas usam até textos isolados. O livro de Números, Balaão, um profeta corrompido, ele disse: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Balaão estava com Balaque, era um rei. Esse rei queria destruir o povo de Deus. O rei queria destruir o povo de Deus e perguntou a Balaão: como é que eu faço para destruir esse povo de Deus aí? Balaão falou assim: é impossível. Você não tem como destruir o povo de Deus. Só existe uma forma de você destruir o povo de Deus: é fazer eles pecarem contra Deus. Aí lança a mulher lá, bota prostituição, bota pecado, que aí eles pecam e aí Deus sai. Mas se você não fizer o povo pecar, e Deus prometeu que vai dar vitória, Deus prometeu que vai ser com eles, Deus prometeu que enquanto eles forem fiéis, Deus vai ser com eles, e ninguém vai prevalecer, irmão, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra. O texto é esse aí.
Aí as pessoas pegam esse texto e falam assim: Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus jamais vai se arrepender. Presta atenção aqui, querido. Porque arrependimento para você e para mim parece uma coisa de erro. Eu fiz, eu me arrependi. Ou seja, eu fiz errado, não deveria ter feito isso. Esse arrependimento de Deus aí é a tristeza. Eu vou melhorar para você. É como se eu desse um carro, um amigo, Rogério, vou mudar a vítima agora, né? Desse um carro, Rogério, e para ele trabalhar, e para ele lutar, e ele vai pegar junto, só que aí ele destruiu o carro, perdeu o carro, vendeu o carro e queimou o dinheiro. Eu me arrependi de ter dado o carro a ele? Não. Eu faria isso, faço isso com muito sucesso. Só que ele me decepcionou. Então a palavra é essa aqui: você me decepcionou. Eu confiei em você, te dei a chance e foi uma decepção. Te dei oportunidade e você foi uma decepção. Por isso que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não que ele não ame o homem, não que ele não goste do homem, porque foi uma decepção. Pecado em cima de erro. Deus fez essa promessa a Eli: Eli, vou abençoar você e toda a sua descendência, toda a sua família vai ser abençoada. Só que aí os 2 filhos de Eli, sacerdotes, começaram a se prostituir, começaram a roubar do sacrifício da igreja, começaram a roubar a igreja, dia de hoje, né? Roubar lá do templo. E aí Deus falou: Eli, teus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão lá como sacerdote e estão escandalizando lá, estão roubando o dinheiro do templo, estão sacrificando, estão saindo com mulheres, estão saindo com prostituta, Eli. Teus 2 filhos, Eli. Eli, repreende severamente. Se for preciso matar, vai matar. Aquela lei, filho. Filho beberrão, desobediente, ela leva para e é apedrejado. Bota os teus 2 filhos aí na linha. Bota e acerta essa coisa aí. Aí Eli vai lá nos filhos, filho. Está em Samuel capítulo 2, versículo 30 em diante. Hofni e Finéias. O homem pecando contra o homem, Deus o julgará, o defenderá. Mas o homem pecando contra Deus, quem o defenderá? Quem lutará por ele? Não faça mais isso, meus filhos. Só de palavra. Foi só na palavra. E Deus falou: não é com palavra não. Tem que punir. Tem que punir. Tira ele. Não, menino, jovem. Eli, eu prometi que abençoaria você e toda a sua família. Você foi uma decepção. Eu me arrependo. A partir de hoje, a promessa que eu fiz na tua vida não se cumprirá mais. E a tua família, toda a tua descendência vai morrer quando chegar a idade de varão. E eu vou matar os teus 2 filhos no mesmo dia para você saber que foi eu. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede bem quem eu sou e não há outro Deus comigo. Eu mato, eu firo, eu saro. Sou eu quem faço viver e não há quem possa escapar das minhas mãos. Deus é amor, meu irmão, mas anda na linha. Quando chegar o juízo, meu querido. E aí a palavra nos orienta. Por isso que Jesus disse em João capítulo 15: vós sois limpos pela palavra. Hoje o povo, né, quer ir atrás de Deus só por uma benção. Não é que é errado não, é benção, é vitória, é glória, aleluia, sem problema nenhum. Mas isso é coisa de seguidor, E atrás de Cristo, estar aqui na igreja, isso não significa muita coisa não, Todo mundo ia atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, que é um milagre, que é uma benção, que é uma vitória. Todo mundo ia atrás de Cristo. Quando a doutrina chegou, meu irmão, o que tem que deixar para alcançar a salvação, a doutrina de Jesus é aquela que é regra que você tem que fazer para ser salvo. Isso é a doutrina de Jesus, não é doutrina de homem não. Doutrina de homem é do homem, é que ele acha, que ele interpreta. Homem aqui, todo mundo aqui é terno e gravata. Por quê? Porque a igreja é assim. Aqui a mulher não usa calça, aqui não usa batom, no brinco. A igreja está errada? Não, quem está errado é quem está lá. Porque a igreja é como uma faculdade. Quer fazer direito? Aqui, advogado. Você quer ser o quê? Engenheiro? Então, engenharia, meu filho. Você quer ser médico? Medicina, meu filho, é aqui. O camarada quer ser médico e entra na faculdade de direito. Poxa, aqui só fala de número, só fala de lei.
Não tem um bisturi aqui não? Fala de sangue? Quem está errado? É a faculdade ou você? Você que está errado. Você está na faculdade errada. Você tem que ir fazer o que você quer fazer. O que você quer ser? Você quer ser engenheiro, quer fazer a faculdade de medicina. Não, você tem que fazer a faculdade de engenharia. Você tem que estar na faculdade certa. Então ali quem quer ser engenheiro gosta de engenharia. Quem quer ser advogado adora falar das leis. Agora adora falar de processo. Gosta de falar disso o tempo inteiro. E você não gosta, porque você está no lugar errado. Então você tem que se identificar. Então a igreja são várias portas. Quanto a pensamento de igreja, se é horário, se é roupa, se é isso, coisa que não salva, não muda nada, não tem problema nenhum. O problema é que transformaram isso numa regra. Por exemplo, eu posso dizer aqui, olha irmãos, a minha esposa, nós concordamos, ela não usa pintura, ela não usa calça, só vai usar roupão. Qual o problema disso? Nenhum. E ela vai usar coque. E eu vou só andar de terno e gravata. Qual o problema disso? Nenhum. Isso é problema meu. Isso é uma coisa pessoal. Eu e ela entramos em concordância. Eu acho assim. Quero andar de terno, de gravata, de sapato, de meia, de xerox, de touca. Isso é problema meu. Ela quer andar de roupão, não tem problema nenhum. Nem você falar dela, nem ela de você. Agora, eu pegar isso aqui e fazer uma regra para a igreja, que todo mundo tem que ser assim, aí já começou o problema. Deus fez todas as coisas retas e simples, mas o homem complica tudo. E aqui, eu vou partir para um final. Pastor, não dá para falar sobre tudo, mas o que Paulo falou, que Jesus falou para nós obedecermos a doutrina dos apóstolos, o que pode e o que não pode, afinal de contas, pela Bíblia. Abre aí, Léo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Eu vou te falar algumas coisas aqui, o que você pode e você não pode, pela Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no verso 8. Isso é uma doutrina. De Mateus até Apocalipse são doutrina. Apocalipse não, porque é uma revelação futura. Mas a doutrina dos apóstolos, Mateus, Paulo, Pedro, Tiago, isso tudo é regra. Você tem que viver lendo o tempo inteiro de Mateus e Apocalipse, porque é aquilo ali que você tem que praticar. Qual é a igreja certa, pastor? A igreja que Deus começou. A igreja primitiva. Olha como estamos longe daquela igreja. É porque o pecado se multiplicou muito. Mas olha aquela igreja e você vai ver como uma referência. Você vai ter uma ideia do que é uma igreja. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. A igreja como começou. Quer saber das doutrinas, das regras, do que Cristo quer? Mateus, Apocalipse. Você nunca mais deveria parar de ler de Mateus, Apocalipse. Você já parou para pensar, meu querido, que você vai ser julgado, condenado ou salvo pelo livro que você carrega embaixo do braço? Ou pelo celular que você leva hoje, né? Que a gente leva até no celular. Você tem noção? Você sabe tudo que está escrito ali? Olha o perigo. Deus disse pela boca do profeta: o povo, o meu povo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento destrói um povo inteiro. A falta de conhecimento. Então o conhecimento nos leva à vida eterna. Por isso Jesus falou para examinar a Escritura. Então o Antigo Testamento, é claro que tem história para nós conhecer nosso passado, saber o fundamento, tem texto que nós usamos para a nossa vida, mas como regra de fé, o que eu tenho que praticar para ser salvo é de Mateus e Apocalipse. Então você tem que aprender, você tem que ler. E aí você não lê. E aí o problema das igrejas hoje é que nem tem palavra. É só a fé, é só a fé, é só milagre, só maravilha. Aí tem cura, tem maravilha. Quando Jesus começou a operar os milagres, 5.000 pessoas foram atrás de Jesus. Pão e peixe. Quando acabou o pão e peixe, que Jesus começou a aplicar a doutrina, as 5.000 almas foram embora. Ficou só os discípulos. Em João capítulo 6, verso 66, a Bíblia diz assim: desde aquele momento, os discípulos não quiseram andar mais com Jesus. Você sabia que Jesus tinha muitos discípulos? Não é só os 12 não.
Jesus tinha muitos discípulos, mais de 70 discípulos. Todos eles abandonaram Jesus, não queriam mais andar com Jesus. Andar com Jesus não é fácil não, tá, filho? Andar com Jesus, Jesus andava muito. Vamos para Cafarnaum. Operamos lá, agora vamos para Galileia. Sabe qual é a distância? Sabe não? Vamos andando daqui para Cabo Frio. Meu Deus do céu, Jesus, acabamos de chegar. Vamos passar pelo deserto. Sol de 40 graus. Aleluia, glória a Deus. Chega na cidade. Aí, os caras aí, ó, que fala que é de Jesus. Os caras estão pensando o quê? Onde está a mulher? E a mulher fica onde? A esposa fica onde? E os filhos? Como é que ficava? Pensa que os apóstolos tiveram vida fácil, irmão? Andando para um lado e para o outro. Aí Jesus parava num lugar. Um lugar ele era amado, outro era odiado. E andando o tempo inteiro, Jesus não parava de andar. Temos que pregar, temos que andar para os 4 cantos, vamos lá. O tempo inteiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem quer andar com Jesus, diga amém. Onde Jesus estava, Judas também estava. Quem quer andar com Jesus tem que levar Judas junto. Tem que levar Pedro junto. Quando Jesus escolheu os 12, eu estou escolhendo vocês, hein? Mas eu sei que um de vocês é diabo. Ô diabão perturbado, fica aqui. Fica aqui, ô satanista. Você, Senhor, eu jamais te negarei. Mentira. Até hoje tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar. Não. Para me afastar do evangelho, para me desviar, eu prefiro morrer. Todo mundo fala isso. Aí você vai procurar os desviados hoje. Irmão, tu falou que preferia a morte do que desviar. Desviei. Então porque não morreu, né? Eu podia ter atendido teu pedido, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala que vai ficar com Jesus até a morte. Eu falo, todo mundo fala. Só Deus sabe. Ora o tempo inteiro. Está pensando que eu estou aqui porque eu sou forte, porque eu sou poderoso? Eu vivo uma vida de oração, de jejum porque eu sou poderoso, porque eu sou forte, porque eu sou fraco. Eu sou completamente dependente de Deus. Se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Olha que coisa interessante. Olha a doutrina. Vamos adiantar aqui. Em tudo, olha que Paulo falou, hein? E esse cara é exemplo. Esse cara chegou a dizer assim, ó: sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu irmão, tu tem coragem de dizer isso, irmão? Chegar na tua família, no teu trabalho, na tua igreja, ó: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. As pessoas podem imitar a tua fé? As pessoas podem imitar teu comportamento? Como marido, como esposa, como empregado, como patrão, como servo de Deus. Estou falando aqui de igreja, aqui todo mundo é um santo. E aqui é um anjo. Aqui até o joio parece trigo. Passa todo mundo, ó, uma maravilha. Ó, todo mundo ali. Quando essas portas fecharem, meu filho, dali para lá, é que nós vamos nos revelar. Dentro de casa, trabalho ali, nós vamos nos revelar. Ali vamos mostrar quem somos de verdade. Aí Paulo falou para imitar ele, falou assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Sabe o que ele está querendo dizer? Que você pode ficar atribulado, mas você não pode ficar angustiado. Não pode. O que é atribulado? Peguei no dicionário porque é a palavra mais bonita, né? Vai usar mais bonito que eu. Atribulado: que ou que sofre a tribulação, que passa por adversidade. Está passando por dificuldade? Está passando por luta? Está passando por perda? Pode acontecer. Pastor, mas eu perdi emprego, perdi esposa, morreu mãe, fiquei doente, morreu o pai. Pode acontecer. Jesus nunca falou que ia se dar bem o tempo inteiro, certo tempo inteiro você vai passar. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vão ter, não é que talvez tenha, não. Todo mundo vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas eu, o Senhor, o livrarei de todas elas. Deus não falou que vai livrar de algumas, não. Falou que vai te tirar de todas. Aleluia.
Não é só prova não, filho, é vitória também. Paulo escreveu aos Coríntios o seguinte: a leve e momentânea tribulação me traz um peso de glória. Significa, eu aprendo na luta, eu aprendo na perda, eu aprendo na dificuldade. Parece até que Paulo leu o Salmo 119, 71. O salmista disse: foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Você tem que aprender, cara. Existe tribulação, tentação e provação. Tribulação, toda a humanidade passa. Dificuldade, problema, perda, todo mundo passa. Tentação é aquilo que vem do diabo para te destruir. Isso é tentação. E Deus não tenta ninguém. Agora, a provação é aquilo que vem para a sua vida para fazer você crescer. Você tem experiência. É quando o pai diz para o filho: não vou dar, não é a hora. E fazer piada, está de castigo. Agora ele vai te odiar. Agora ele vai se aborrecer com você. Agora teu filho vai querer até a tua morte. Mas quando ele ficar adulto, e a mãe, ó, firme. E ela: meu pai, e hoje eu sou a pessoa que eu sou. Agradeço meus pais. Provação. Está moldando para ter caráter. Sabe? Não é tudo que você quer. A hora que você quer, fala com Deus. Pá. Parece uma criança mimada. Parece menino. Porque não aconteceu, ainda está chateadinho com Deus. Fazer pirraça com Deus. Porque não é do teu jeito. Porque não acontece da forma que você quer. Não acontece no tempo que você quer. Você tem que aprender doutrina. Doutrina do apóstolo Pedro, que ele usou pelo Espírito Santo. Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, diante de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará, lançando para Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Angustiado, você pode ficar tripulado, mas angustiado não pode. O que é angustiado, pastor? Que se angustia, tomado de angústia, aflito, agoniado, atormentado. Você não pode ficar atormentado. Atormentado Deus não aceita. Perturbado, sabe, está na tribulação, aí quer sair xingando palavrão, aí é bate mesmo, é ignorante, dá coisa em todo mundo. Tem testemunho de: mas quando eu estou atribulado, eu solto os bichos mesmo. Isso é o Satanás, rapaz. Isso é o demônio. Não pode. Pastor, então fica com o demônio. O que você quer fazer? É igual, irmão, eu vou responder essa pergunta com várias outras. Pastor, eu sou obrigado a estar na igreja? Porque eu posso adorar em casa. Pastor, eu posso... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou responder todas as outras perguntas. Você é obrigado a ser dizimista? Você é obrigado a ser ofertante? Você é obrigado a estar na igreja? Você é obrigado a orar? Você é obrigado a jejuar? Não. Me mostra aí na Bíblia que é obrigado a fazer isso. Não. A Bíblia obriga você a fazer isso? Não. A Bíblia fala para quem quer ser salvo. Quem quer ser salvo tem que obedecer. Mas se você não quiser ser salvo, você não é obrigado a obedecer. Fala: não, vou para o inferno, tranquilo, né? Conversar com o Satanás lá, tranquilo. O cara foi mais inventando: não, rapaz, não estou exigendo. Não, me mostra na Bíblia que eu não posso. Não, você me mostra na Bíblia que pode. Tem que mostrar nada para você não, pá. Deus vai ficar perdendo tempo contigo, não. Eu ouvi uma palavra de uma jovem, que a jovem, olha o tema da mensagem da jovem, da Tamir lá de Caxias. Deus não quer sua opinião. Deus quer sua obediência. Meu irmão, até se eu não soubesse, até se eu não sei de nada, mas Deus falando assim: fica quieto aí, eu ficaria quietinho. Fica aí, Clécio, morre aí no altar. Morra aqui no altar. E aí você me perguntar: para quê? Não sei, nem quero saber. O rei mandou, eu vou ficar aqui até morrer. Se o rei mandou, eu não quero saber, eu não sei do futuro, não sei o que está programado. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que nunca chegou ao coração do homem é o que nos aguarda no reino dos céus. Eu confio nessa palavra, eu guardo essa palavra. Ele está falando: eu não posso ficar perturbado. Salomão disse assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Está angustiado? Está meio depressivo? Está meio ansioso? Procura fazer algo que você gosta, que você alegra. Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios 17? A alegria no coração é bom remédio. Você quer dizer isso não? Ri.
Tu sabe quando eu estou angustiado, quando eu estou aborrecido, quando eu estou quase cheio de chorar de tanto problema, sabe o que eu vou fazer? Tu é mais santo que eu, tu vai para a oração. Eu vou ver eu a patroa as crianças, que eu fico rindo direto, aí eu esqueço tudo, glória, aleluia. Eu que sou pecador, vejo o Chaves, vou rir lá alguma coisa, qualquer coisa engraçada, eu a patroa as crianças, aí morro de rir. Tem muita coisa ali que é parecida lá em casa. Fala, rapaz, aquele ali sou eu, aquele é o Tiago, aquele é o Felipe e a Érica lá. E aí morro de rir. Por quê? Eu faço isso porque é bíblico. O coração alegre é bom remédio. Vai procurar se alegrar, meu filho, vai procurar sorrir, vai procurar viver bem. Isso é bíblico e é da medicina. Dopamina, oxitocina, endorfina é liberado, são substâncias do prazer. Quando você dá gargalhada, quando você ri, quando você está alegre, essa substância é liberada no teu corpo, traz até cura. Tem doutores aqui da área. Isso é provado na medicina e na Bíblia. Não pode ficar angustiado, perplexo, mas não. O que é perplexo? Indeciso, insoluto. Como eu não sabia o que era insoluto, fui procurar saber o que é insoluto também. Quando botou insoluto, falei, o que é insoluto? Insoluto, que não se resolve. Sabe aquele cara indeciso? Não sei. Não é bem isso não. Não é também isso, né, Zé? Vamos fazer o banheiro aqui, Zé? Não, mas eu acho que não é aí não, Zé. Eu acho que o banheiro é melhor ali, Zé. Já troquei o banheiro umas 4 vezes. Ó, Zé, pelo amor de Deus, pastor, onde é o banheiro que o senhor quer fazer? Eu falei, eu tô insoluto. Pode acontecer? Sabia mesmo quando eu estava perdido. Ainda bem que a Bíblia não condena o insoluto aqui, ó. Insoluto, que não se resolve, tomado de espanto. Aí, ó, que coisa. Pode acontecer? Pode. Você não está conseguindo resolver. Pastor, o que você faz? Nada. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Paulo escreveu a Romanos capítulo 5, verso 3. Ele falou, a tribulação, ela gera experiência. A experiência gera paciência. E a paciência gera esperança. E a esperança não traz confusão. Então, peraí, se eu estou na tribulação, se eu estou impaciente, eu estou na coisa, não faço nada. É igual a maré, está lá, a maré está agitada. Não adianta ficar remando. Vai só se cansar. É hora de parar. Tem que esperar a maré baixar aqui, filho. Eu não sei o que fazer. Não, faz isso, faz aquilo, faz. Não, opa, parou. Vamos para a oração, vamos pedir direção. Não sei o que fazer, não sei se é o certo. Não sei se eu estou sendo precipitado, não sei se eu estou angustiado. Eu não posso fazer isso. E precipitado vem da palavra precipício. E eu posso ser precipitado, então eu vou ter que ter paciência. Mas também não posso ficar acomodado. E aí, ó, tem que buscar sabedoria. Pode acontecer? Pode. Mas o que não pode? Diga desanimado. O que é o desanimado? O que não age. Você pode ficar até abatido. Você pode ficar, pode acontecer. Mas desanimado é aquele que se entrega, aquele que não quer lutar. E aí não pode. Você não pode se entregar. Nós estamos no mês de setembro, mês amarelo, que está em combate, né, contra o suicídio. As pessoas estão cometendo suicídio, estão tendo depressão, estão querendo acabar com a sua dor. Uma pessoa que quer cometer suicídio, ela não está bem. Ninguém alegre, feliz da vida, cheio de saúde, com dinheiro, vou cometer um suicídio. Você nunca vai ver isso. A pessoa que cometeu suicídio é a angústia, é a tristeza profunda que ela está sentindo e ela quer acabar com essa dor. Pode acontecer? A gente não pode deixar. Não pode chegar esse momento. Aí temos que buscar ajuda. Aí temos que ir para a oração. Aí temos que ir para o propósito. E sempre quando eu falo isso, eu cito da Marcinha, né? Marcinha, quando o Salmo 62, 1, quando ela saiu de uma depressão pós-parto, ficou querendo morrer, angustiada, só chorava. Quando ela saiu da depressão, eu falei, Márcia, como é que foi? O que aconteceu? A gente estava contigo, estava orando, estava buscando, mas nada acontecia com a Márcia. A gente ora, a gente fala, a gente ensina, mas não acontece nada. E de repente a Márcia surgiu das cinzas, alegre, feliz. Eu falei, meu Deus do céu, como é que aconteceu? Salmo 62, 1. Pastor, eu pude perceber que a minha alegria, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. A tua
esperança, a tua alegria não pode estar no seu casamento, no seu trabalho, no seu pastor, na igreja. Isso tudo pode te decepcionar. Todos podem te decepcionar. Todos. Por isso que Jesus falou que amar mais pai, mulher, irmão, mãe, filho do que a mim não é digno de mim. Jesus está falando de prioridade, porque é o único 100% que não vai te trair. É bom que o marido, a mulher, o filho nunca aconteça, mas pode acontecer. Pode acontecer, pode sofrer uma decepção, pode sofrer uma palavra. E quando eu falo de traição, pensa logo que é o homem arrumar uma mulher, ou a mulher ir fugir com o seu Ricardo. Pensa logo, traição. Só pensa aí, o brasileiro principalmente, né? Não, às vezes é de um incentivo, às vezes é de uma palavra. A mulher toda motivada, tal é o sonho, aí dirigir, pá. Aí o camarada chega com uma palavra e ela, porque ela não dá crédito a ninguém, mas a você ela dá. Em você ela acredita. E a tua palavra magoou. Ficou triste. Jogou para o coração, jogou para a alma. Vai expressar sentimento. Que tribulação. Pode haver decepção. Sonhava em fazer e aquilo ia apoiar. E na hora que você mais precisou do apoio, ele não te apoiou. Ela não te apoiou. Não era aquilo que você esperava. Pode acontecer? Pode. Com todo mundo. Aconteceu com a de Jó. Aconteceu com a de Jó. Mulher de Deus está ali com ele, pega junto, pá. Mas quando ele estava morrendo, ela falou: amaldiçoa esse Deus e morre. A pessoa Érica falar isso para mim, amaldiçoa Deus e morre, eu ia falar, é pior do que Jó. Jó para mim pegou leve ainda. Ele falou: como uma louca que você faz, só chamar ela de doida. Eu ia chamar de várias coisas, se eu não fosse preso depois ainda. Condenado. Brincando, tá gravando? Tô preso, tô ferrado, vamos processar. Machista, feminista, tem um montão de coisa. Vamos lá. Perseguido, mas não. Pode ser perseguido? Claro que pode. Então, pastor, tô me perseguindo no trabalho. Crente, parabéns para você. Deus é na tua vida. Pastor, mas minha própria mãe. Serão perseguidos da própria família. Tu nunca leu, não? Pastor dentro da igreja, pastor, tu nunca leu que joio e trigo vai crescer junto, não? Não li não. Me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o irmão, e nunca mais, quero saber de igreja, quero saber de Deus. E Deus tem a ver com isso. É igual o cara se aborreceu na rua, aí o garoto xingou ele, foi lá no trabalho, ganhava 50 mil por mês, pediu demissão. Aí o patrão: mas por que está pedindo demissão? Porque lá na rua teve um homem que me xingou. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não, mas eu estou magoado, estou triste. O que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso. Um profeta falou, não se cumpriu. Aí Deus mentiu para mim. Rapaz, Deus fez todas as coisas retas e simples, mas o homem complica tudo. Abatido, mas não. Abatido pode? Pode. Você está no meio de uma guerra, você pode tomar tiro, filho. Você está no meio da guerra, lutando contra a potestade do inferno, Satanás e o bando. Você não pode sair ferido? Claro que pode. Tomou um tiro, pá, abalou, caiu, estruturou, está abatido, mas não destruído. Pode ficar ferido com a palavra do pastor, pode ficar com a palavra do marido, ficar com a palavra da esposa, do filho. A decepção na família, a decepção na igreja, pode decepcionar no seu trabalho? Pode. Pode ficar batido? Pode. Pode ficar triste? Claro. Chorar? Chora, meu filho, chora aí a noite toda. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, chora, é momento de chorar. Momento de se lamentar, fica lá, vai para o monte, chora uma semana, fica aí chorando, isso aí fica chorando. Agora, se entregar? Não quero mais nada com Deus. A partir de hoje eu vou fazer mais nada. Vou me entregar à droga, à prostituição. Não, você pode ficar abatido, mas não destruído. Isso é bíblico. Abatido, mas não destruído. E aí, eu encerro aqui. Eu encerro com uma palavra que está em João capítulo 15, Léo, verso 3. Isso é doutrina. Fica de pé, igreja de Deus, fica de pé. Glória a Jesus. Abatido, mas não destruído. Então pode acontecer? Pode acontecer. Pode receber uma palavra? Pode receber uma palavra. Mas você não pode se entregar. Esse mês de setembro
é o combate, né, meio de valorização da vida. E o texto que eu deixei para usar, para colocar no banner, é esse aqui que Jesus disse, olha: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse morrer que ele está falando é justamente a pessoa que se entrega, é a pessoa que quer se destruir, que acha que não tem mais chance, acha que não tem mais jeito, acha que não vai dar mais certo. Gente, Jesus pagou alto preço por nós. Não, eu me rendo. E com o Marquinhos, chama o Marquinhos para louvar esse louvor aqui. Não se entregar de forma alguma. Então Deus prepara essa noite justamente para mostrar para nós o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então tudo isso é uma doutrina, tudo isso é uma regra. E Jesus disse assim, em João no capítulo 15, no verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pastor, mas o meu passado, mas a minha vida, mas a minha tristeza, mas o meu problema, mas a minha dificuldade, se soubesse o tamanho do meu pecado, do meu erro, né, da minha falha. Irmãos, é justamente o que Jesus disse em nascer de novo. Jesus nos dá a oportunidade de nascer de novo. É a segunda chance. É nós estarmos aqui entendendo que Jesus preparou essa palavra para a nossa vida hoje. Talvez não seja nenhuma palavra diretamente para você, porque Paulo, em Coríntios capítulo 11, no verso 23 e diante, ele disse assim: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Paulo recebeu e passou adiante. E ele fala da Santa Ceia: eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que na noite que o Senhor foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Então Paulo, ele foi aprendendo, e ele foi passando adiante a doutrina dos apóstolos. Por isso que é chamada a doutrina dos apóstolos, porque Jesus passa a doutrina para os apóstolos. E o apóstolo Paulo, uma coisa tão interessante, que quando Jesus chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo, Jesus já estava morto. Jesus já tinha sido morto. E aí Jesus aparece como visão para o apóstolo Paulo. E ele se revela a Paulo e fala: Paulo, eu te escolhi para você saber o quanto vale a pena sofrer pelo meu nome. E Deus aparece para o apóstolo Paulo e começa a ensinar tudo isso a Paulo. E aí Paulo, em Atos capítulo 20, agora se eu não me engano, 35, versículo 36, Paulo disse assim: e o próprio Senhor Jesus me disse: é melhor dar do que receber. Paulo nunca esteve com Jesus fisicamente. Paulo não era discípulo. Paulo vem depois. Jesus já morre, ressuscita. E aí, na ressurreição, Cristo depois se revela ao apóstolo Paulo. E aí Paulo se converte e conversava com o apóstolo Paulo. E talvez hoje Deus tenha revelado essa palavra, talvez nem para você, mas que possa levar adiante. Vê esse texto de Paulo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, do 8 em diante. Daquilo que podemos e daquilo que não podemos. Talvez você conheça uma pessoa que esteja destruída agora, que está se entregando, uma pessoa que talvez quer tirar sua própria vida, talvez pessoa que está destruindo a família, mas é uma pessoa temente a Deus, que você pode levar essa palavra. Gente, você tem que entender isso aqui. Você não muda a vida de ninguém. Não é falar de eu ser capacitado, é falar de quem me capacita. É Deus quem vai fazer a obra, não é você. Você é o canal de bênção. Se todos nós fôssemos falar da palavra da esperança de Cristo para todos da terra, já pensou se cada um falasse do amor de Cristo, o que o Senhor fez por nós?
da morte. Hoje nós estamos fazendo aqui essa cerimônia da Santa Ceia. Não é porque nós somos dignos, não. Eu não estou tomando a Santa Ceia porque eu sou digno, não. Eu estou fazendo em memória do Senhor. Porque Jesus disse: fazei em memória de mim. Sabe o que eu entendo isso? Parece que Deus está falando assim: vocês têm facilidade de esquecer o que eu fiz por vocês. Vocês gostam muito de reclamar do que não tem. Falta isso, falta aquilo, chateado com isso, chateado, e esquece de tudo que já foi feito. A gente agradece pouco do que foi feito e reclama muito do que não foi feito. Aí o salmista Davi, no Salmo 116, 12 e 13, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Cumprirei com meus votos na frente da congregação e tomarei do cálice. Aleluia. Cante conosco, meu irmão. Cante conosco assim, ó.